boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Parceria bem-vinda. Valeu, Lin. Prefeitura de Maceió e construtoras vão se unir para revitalizar o Riacho Salgadinho. Água limpa? Estudo do IMA vai monitorar a qualidade da água em 22 pontos de bacias hidrográficas do estado. Laira Santa Rosa mostra que 7.000 alagoanos estão com a restituição do imposto de renda retida. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quinta-feira, dia 30 de julho. Mais uma vez, boa tarde. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho o endereço gazetaweb.com. Clica lá no ícone TV Mar. Eu garanto, a qualidade é excepcional. Então, se você não está pertinho aí da NET, nem tem acesso ao canal 25 da NET, clica lá que você vai ver tudo de primeira qualidade aqui no Verdade e Informação. Gente, olha só essa notícia. Gestores das agências do INSS vão paralisar as atividades por 48 horas em Alagoas, em solidariedade aos demais funcionários que estão em greve desde o dia 10 de julho deste ano. A informação já foi confirmada pelo Sindiprev nesta quinta-feira. Ou seja, meu amigo, a confusão que já é enorme em todo o Brasil, porque essa greve dos servidores do INSS é nacional, o pepino é geral, é no Brasil inteiro, agora vai ter o apoio dos gestores. Ah, mas o que muda, Mauro? É porque neste momento as emergências são realizadas, as perícias de emergência ainda são realizadas nas agências porque os gestores estão lá trabalhando, mas agora eles também vão parar. Então, confusão à vista e é claro que nós aqui da TV Mar vamos acompanhar. Uma construtora deverá elaborar um projeto de revitalização do Riacho Salgadinho. A informação foi publicada no Diário Oficial do município, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Desafio para todos, saneamento básico nas principais cidades brasileiras. Maceió está nesse contexto. E é exatamente por isso que existe a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básicos de Maceió e já com um plano pronto para colocar em prática. Uma empresa já foi contratada para fazer este plano de saneamento, a começar pelo Riacho Salgadinho. Nós estamos aqui ao lado do presidente da Agência Reguladora do Serviço de Saneamento de Maceió, Leonardo Novaes, e ele nos fala como estão esses primeiros momentos dessa contratação da empresa que vai fazer um levantamento preliminar e esse plano, esse projeto inicial. Na verdade, foi contratada a empresa Fitorrestore, que é uma empresa com doutora especialidade nessa situação, para fazer todo um trabalho de requalificação do entorno do Salgadinho. Tá? É um projeto ainda piloto para tratamento de água através de fitorremediação, mas que a Prefeitura está colocando em prática, no primeiro momento, um percentual pequeno para abranger, no segundo momento, um percentual maior de tratamento da água do Salgadinho. Nesse plano já se fala num jardim filtrante para resolver os problemas iniciais do Salgadinho. De que forma isso vai acontecer? Isso, na verdade, o Jardim Filtrante é um projeto piloto da Prefeitura para fazer o tratamento do Riacho do Salgadinho, ainda como eu coloquei, um percentual pequeno, através de tratamento, através de plantas macrófitas, utilizadas nesse sentido, mas o projeto do Salgadinho vai muito além disso, é um projeto de requalificação, de reurbanização do entorno da área, para trazer de volta essa área ao convívio das pessoas da cidade de Maceió. Olha, o que se sabe é que o Riacho Salgadinho, ele recebe dejetos de seus afluentes. Vai haver necessidade de tratamento dos afluentes ou tamponamento de tudo que seja agressor e que seja poluente para o Salgadinho? Na verdade, o Salgadinho ele tem três contribuições grandes, né? Que é o próprio Riacho do Sapo, o Riacho Gulandinho e o Vale do Reginaldo. Né? O Vale do Reginaldo é uma obra que está sendo tocada pelo governo do estado junto com a Prefeitura, todo o saneamento daquela área. Em detrimento, essas duas situações do Riacho do Sapo e do Gulandinho vão ser tratadas quando voltar para o Salgadinho através da tecnologia aplicada. O Salgadinho já serviu de discurso político para muita gente que se candidatou, prometendo uma redenção para salvar o Riacho Salgadinho e seus afluentes. Dessa vez é para valer.
Sim, é para valer. Acredito que sim. O projeto foi contratado já, não tem mais volta, né? A empresa deu um prazo de mais ou menos 90 dias. Fim do prazo da conclusão do projeto, a gente vai abrir o processo licitatório para a contratação da empresa que vai fazer toda a urbanização do entorno do riacho. Caso não haja o cumprimento da entrega desse projeto, a contratada será punida? Sim, foi assinado o contrato, tem um prazo que o contrato tem suas cláusulas punitivas, mas eu creio que isso não vai acontecer, que a empresa vai cumprir com o que foi acordado no contrato. Em quantas fases nós teremos aí para começar definitivamente a despoluição do Salgadinho e seus afluentes? Fim do prazo do término do contrato, né, do projeto em si da empresa, a gente vai abrir o processo licitatório para a conclusão da obra civil. Esse prazo a gente ainda não tem, porque é um processo que vai correr no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas eu creio que até o final do ano a gente vai ter boas novidades em relação a esse assunto. Podemos dizer que 2016 seria o ano de redenção para despoluir definitivamente Salgadinho e seus afluentes? Na verdade, como eu coloquei, esse projeto é um projeto piloto, um projeto que vai despoluir uma pequena parte ainda do riacho, mas com certeza é o passo inicial para um tratamento num percentual maior no futuro, sim. Passo inicial, passo importante para definitivamente se fazer aquilo que no passado se pensou, se idealizou, mas não se foi colocado em prática. E aqui a Secretaria de Planejamento do Governo Municipal está com tudo pronto para esses passos importantes e definitivamente termos a saúde da cidade a partir dos seus riachos, dos seus córregos, dos seus afluentes. Há um importante momento para o saneamento básico definitivamente chegar em Maceió e trazer a resolução de todos esses graves problemas tão reclamados pela população de nossa capital. Aqui da Secretaria de Planejamento do município de Maceió, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia, como bem disse aí o nosso entrevistado, é um primeiro passo. É claro que esse passo é esperado há décadas pela população de Maceió. Já houve até prefeito querendo tomar banho lá, o senhor está lembrado, né? Mas na verdade não foi um banho, parece que ela só lavou os pés. E eu pergunto, será que agora o nosso querido prefeito Rui Palmeira vai tomar banho no Riacho Salgadinho? Eu acho muito difícil e só acredito vendo. Mas, repito, investimento em saneamento básico é mais do que bem-vindo, é estritamente necessário e eu, como digo sempre aqui, nós vamos acompanhar dentro da nossa programação, nosso jornalismo sempre atento vai acompanhar. É uma boa iniciativa, não é uma PPP, mas é um apoio, um convênio entre a Prefeitura e uma construtora, então que ele realmente aconteça e as obras comecem o mais rápido possível. Um preso foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira no presídio Baldomero Cavalcante, no bairro do Tabuleiro do Martins. Identificado como Marco Marciano da Silva, ele estava no módulo 4 da penitenciária e teria passado mal dentro da cela. Segundo a assessoria de comunicação da Superintendência Geral de Administração Penitenciária, o presidiário estava com outros detentos que chamaram os agentes para avisar da ocorrência. Ainda de acordo com a assessoria, ele foi encontrado sem nenhum ferimento no corpo ou outras marcas de violência. Bem, a verdade é uma só, esse caso aqui não parece que houve violência lá na cela, mas o presídio Baldomero Cavalcante também há anos precisa de uma reforma, de uma revitalização, porque é um verdadeiro queijo suíço. A gente sabe do vai e vem de celulares, bebidas e outras cocitas, mas que a gente sabe que normalmente estão lá no dia a dia dos detentos do presídio. Isso não pode acontecer, é difícil coibir, não é um caso exclusivo de Alagoas, se repete em outros estados do país, mas nós não podemos deixar de falar e os agentes públicos têm e devem que cumprir a lei. Agora vamos falar de imposto de renda. Olha o leão! 7 mil contribuintes tiveram suas restituições do imposto de renda à pessoa física retidas em Alagoas. A Receita Federal orienta os contribuintes para regularizar a situação. A repórter Laira Santa Rosa traz mais informações.
Em Alagoas, cerca de 7 mil contribuintes estão com pendências junto à Receita Federal através de divergências no imposto de renda. Essas divergências são referentes às declarações de 2014 e 2015. Para resolver, dependendo de cada caso, a Receita Federal ajuda e auxilia a resolver essa questão. Quem vai explicar um pouco para a gente como é que pode solucionar essa questão e receber a restituição é o delegado adjunto da Receita Federal, Francisco Tavares. Doutor Francisco, como é que as pessoas podem se regularizar junto à Receita Federal? Bem, inicialmente ele deve acessar o site da Receita através do www.receita.fazenda.gov.br, buscar no menu onde encontra, acessar o item DIRPF e lá encontrar as pendências que levaram a sua declaração a ficar retido nesse tipo de malha. O contribuinte indo lá, se regularizando, em quanto tempo eles podem já estar recebendo essa restituição? Bem, caso não incida em outro tipo de bloqueio, outro tipo de malha, tipo excesso de despesa médica, etc., e dependendo do dia do mês em que seja efetivada essa retificadora, ainda poderá ser até incluído no lote do mês seguinte. Essa regulamentação só pode ser feita pela internet? Sim, porque é o seguinte, essa forma de regularização ela tem que acontecer exclusivamente através da transmissão de uma declaração retificadora. Então, só basta ele ir lá, procurar a pendência e tentar resolver essa situação que está divergente. Justamente. Inclusive, uma das orientações que vem sendo dada é que o contribuinte não deve se dirigir ao atendimento da Receita. O atendimento da Receita não vai tratar dessa questão nesse momento. E para as pessoas, né, quais são os erros mais frequentes que acabam fazendo com que a pessoa caia na malha fina da Receita Federal? Nesse caso, especificamente, a apuração foi feita e diagnosticou tão somente os casos que deverão ser submetidos a essa autorregularização, tais como rendimentos recebidos de empresa pelo próprio contribuinte, aluguéis recebidos e não declarados, alguns tipos de rendimentos, tipo bolsa estágio, às vezes recebido pelos dependentes, que não foram apresentados na declaração do titular. A Receita emitiu um comunicado, né, para as pessoas. Quem caiu na malha fina já está sabendo, é preciso entrar no site. Como é que você fica por dentro dessa informação de que tem alguma pendência junto à Receita Federal? Na apuração que foi feita, foram diagnosticados, no caso em Alagoas, 6.841 contribuintes. Então, para esses contribuintes, no caso, 4.066 do exercício 2015, 2.755 referente ao exercício 2014, esses contribuintes vão receber o comunicado. Mas nada impede que qualquer outro contribuinte, mesmo não tendo recebido o seu comunicado, entre lá no site da mesma forma e verifique a sua declaração, caso ainda não tenha recebido a sua restituição. As pessoas têm muito medo da Receita Federal, muito receio, né? Inclusive chamam a Receita de leão. Mas a Receita, na verdade, está aqui para auxiliar e orientar a população. Com certeza. E esse procedimento de autorregularização é mais uma sinalização de trazer o contribuinte, digamos assim, cada vez mais para perto das suas, digamos assim, as suas obrigações tributárias, tá certo? E recorrendo a meios cada vez mais amigáveis. Até porque é o seguinte, esse procedimento de autorregularização garantirá ao contribuinte a espontaneidade. Caso ele tinha apurado inicialmente na sua restituição uma restituição e depois esse status passa para imposto a pagar, esse imposto será pago com multa de mora, 20%, tão somente. E quem teve pendência em 2014 não necessariamente tem pendência em 2015. Justamente. São dois exercícios distintos e eles são tratados separadamente. Você pode ter pendência no exercício 2014 e não ter 2015, assim como você não ter 2014 e ter em 2015. Como o delegado falou, são 6.821 restituições retidas em 2015.
2015, o que contabiliza em 2015 4.066 e em 2014, no exercício, 2.755. Isso totalizaria aproximadamente 11 milhões, um montante que poderia estar aquecendo a economia alagoana assim que for liberado. Daqui da Receita Federal, com imagens de Valdemir Soares, Laira Santa Rosa para TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Laira Santa Rosa, informações muito importantes. Então, dá tempo de você checar, apurar a sua situação aí com a Receita Federal. Dá para resolver tudo, basta ir lá conversar, tomara que tudo caminhe da melhor maneira possível. E aproveito esta tarde de quinta-feira, quase 10 para as 2 da tarde, para mandar um grande abraço para minha amiga Mádia Souza. Mádia, um grande abraço para você, felicidades. Mádia Poliana Souza, MP. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos entrevistar um empresário que é otimista de carteirinha. Show Crise. Até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Voltamos com Verdade e Informação e agora para falar do mercado financeiro, Felipe Ferreira, meu diretor de TV, sempre ágil. Aqui está a cotação do dólar na tarde desta quinta-feira. Vamos ver como é que está. A gente tem se surpreendido aqui, né, gente, com um valor que sempre sobe do dólar. Muita gente torcendo para ele baixar. Há uma queda de braço, uns dizendo que ele deve chegar a 3. 2,90, mas vamos ver como é que vai terminar. Vamos dar uma olhada aqui. Neste momento, dólar comercial para compra R$ 3,37, para venda R$ 3,37 também. Dólar turismo para compra R$ 3,19,
para venda R$ 3,57 e neste momento a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo opera em queda de 0,88 com 49.802 pontos. Vale repetir que a Bolsa de Valores ainda sofre o reflexo do quase rebaixamento do Brasil pela agência de risco lá do exterior. Mas, gente, nós vamos continuar aqui, neste momento, no Verdade e Informação, falando de economia, de crise. Este ano no Brasil, a crise serve de justificativa para tudo, não é mesmo? Como diz Arnaldo Jabor, me separei por causa da crise. O Brasil perdeu de 7-1 por causa da crise. E por aí vai. Mas, felizmente, a crise não é uma doença contagiosa e alguns setores da economia brasileira vão na contramão do pessimismo. Para falar sobre isso, eu entrevisto agora o empresário Alexandre Cavalcante, um otimista de carteirinha. Boa tarde, Alexandre. Um prazer imenso recebê-lo aqui na tarde desta quinta-feira, no Verdade e Informação. Você está otimista apesar de tudo isso, Alexandre? Você que tem experiência aí no setor têxtil, né? Você tem uma empresa, Maceió Fardas, que é um segmento específico, né? Que fornece material, camisa para os trabalhadores. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Alagoas. Boa tarde a todo o Brasil que acompanha o programa de Mauro pela internet. A crise se tornou, como você falou, uma moleta para todo mundo que está falando de queda nas vendas, queda no faturamento das empresas. Mas, em contrapartida, nós temos que buscar elementos para contrapor isso. No meu segmento, que é o segmento de uniformes e fardamento para empresas, o segmento corporativo, existe um tripé que eu elenco para a gente buscar uma melhora nas vendas, que é o quê? Qualidade, preço e prazo de entrega. O meu consumidor final, Mauro, é a empresa. E a empresa está querendo reduzir custos. Então, ela prolonga o máximo que ela puder o investimento em uniformes. Em contrapartida, ela segura esse investimento. Ela só vai pedir para fazer um novo pedido de fardamento se ela tiver na bucha para poder fazer esse investimento. Então, desta forma, prazo de entrega é uma ferramenta que a gente deve usar para alavancar vendas, qualidade e preço. Esse é um tripé fundamental para o segmento de uniformes e fardamento. Quer dizer que neste momento de crise, Alexandre, pelo que o Alexandre está nos colocando, quanto mais ágil for a empresa, sim, quanto mais diferenciais a empresa oferecer para o mercado, ela consegue ir na contramão, como eu disse no início, né? Nesse tripé que a gente fala, o produto, ele tem a mídia. Uma coisa que tem que ser investida massivamente é a mídia, o marketing da empresa, Mauro. Por quê? Porque você tem que divulgar o produto. Muitas empresas aqui em Alagoas, as maiores do segmento hoje, elas estão na sua zona de conforto. Não tem mídia. Em contrapartida, na contramão desse posicionamento desses líderes, a nossa empresa fez uma contramão. Investiu pesado em mídia, agora, mídia gratuita, que são as redes sociais. É o Facebook e o Instagram. Essas duas redes, elas têm gerado um volume de vendas e um volume de retornos muito grande para a gente. Então, e são mídias gratuitas, basta você reservar um tempo para você expor seus produtos nesse segmento. Alexandre, quer dizer então que até nisso as redes sociais, né, que movimentam o mundo, estão em todos os lugares, podem ajudar, né? Olha só que notícia bacana, que dica legal que o Alexandre traz para nós hoje. As redes sociais como instrumento de propaganda de graça. Isso tem funcionado na tua empresa? Hoje, a gente possui em torno de quase 10 mil seguidores nas redes sociais, que esses 10 mil seguidores, eles alavancam com os seguidores deles. Ou seja, isso causa um efeito multiplicador muito grande. E, em contrapartida, Mauro, é qualidade. Nós temos que investir em qualidade. Nós investimos, eu bato na tecla. Nós temos qualidade no nosso produto e no prestar o serviço ao cliente, ao meu cliente. Eu tenho que cumprir prazo.
Uma coisa que a reclamação geral do meu cliente final é cumprir prazo. 90% das empresas, empresas de pequeno porte, aquela costureira que ela enveredou pelo lado de ser empresária e não consegue entregar, 90% das empresas, dos nossos clientes, eles reclamam do prazo de entrega, que não é cumprido pelas empresas. Pegamos esse ponto e bato forte. Nós batemos lá na empresa forte. Temos que cumprir o prazo acordado com o cliente. Aconteceu algum imprevisto, entra em contato, explica, vamos repactuar de alguma forma. E de outro ponto também, opção de pagamento. A gente tem que dar um leque de opções de pagamento para o cliente, facilitando o fluxo de caixa do meu cliente. Ou seja, nós ajudamos o cliente com a ferramenta de parcelamento. E aí a gente busca parceiros para poder atender a demanda do nosso cliente. Alexandre, aproveitando a tua experiência nesse setor, eu conversei semana retrasada, salvo engano, com uma microempresária que produz lingerie, moda íntima para gordinhas, o chamado plus size, né? Tem gente até que não gosta dessa definição. São os tamanhos grandes, né? Acima do PMG. E essa moça me dizia que a indústria têxtil pode se aproveitar da crise, transformar a crise em oportunidade. E ela disse uma coisa bem interessante, e depois eu comprovei, hoje o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, é o Brasil. E Alagoas, como você que está aqui hoje com a gente, também está cheio de empreendedor, trabalhando firme, trabalhando sério. Esse é o caminho, né? O trabalho também contra a crise, né? Isso. A crise não pode ser desculpa para tudo, Mauro. A gente tem que buscar alternativas. Realmente, enxugar custos é uma ferramenta muito importante contra a crise. Nós não podemos, de maneira nenhuma, subestimar a crise. Ela está aqui do nosso lado, mas, em contrapartida, nós temos que atacar. Atacar com o quê? Redução de custos. O empresário não pode hoje se dar o luxo de ter um custo elevado na empresa, porque o faturamento está oscilando muito, ainda estamos com momentos de bastante instabilidade, de acordo com o mercado. Num mês que fatura menos, nós temos que reduzir o custo. E essa redução de custo, ela possibilita dar uma melhora no fluxo de caixa da empresa, certo? E a gente pode buscar atender melhor o nosso cliente final. Então, a gente tem que rever o mix também, esse é interessante, customizar o nosso mix. Procurar um segmento, isso é bastante importante, buscar um segmento que adeque à sua empresa, buscar a necessidade do seu cliente. Nesse segmento, você ataca e você pode fazer a customização dos seus produtos. No caso da empresa, no caso da minha empresa, eu busquei um segmento específico, né, um segmento de serviços, para buscar uma maior capilaridade nas minhas vendas. Então, assim, é importantíssimo buscar um segmento de negócio específico que adeque o seu produto, o seu mix de produto, às necessidades do seu cliente. Alexandre, olhando para tudo isso e refletindo aqui sobre as suas palavras, eu vejo assim, trabalho, qualidade, prazo de pagamento, prazo de entrega e agora você fala da customização. Quem está nos acompanhando, para quem está ligando a TV agora, o Alexandre Cavalcante é um empresário do ramo do segmento têxtil, ele tem uma empresa, Maceió Fardas, e veio aqui bater um papo sobre crise, mas não sobre crise, sobre como lidar, como ir na contramão da crise. Ele tem passado para nós aqui dicas muito interessantes. Mas explica para a gente o que é customizar. Porque às vezes o telespectador já ouviu, às vezes até tem vergonha de perguntar para alguém, puxa, ele falou customização, estou vendo o pastor ali assentir com a cabeça, porque a gente ouve, né, pastor? E ele nem sabe o que é customizar. Explica aí para a gente mais uma dica aqui. A customização nada mais é do que você adequar o seu produto, o produto da sua empresa, a uma necessidade de um consumidor, a um consumidor específico ou a uma cadeia de consumidores, a um segmento específico. Por exemplo, eu trabalho com camisas polo, então eu vou adequar a venda de camisas polo para um determinado segmento de serviços, construção civil ou comércio em geral. É adequar o meu produto a uma necessidade do cliente. Outra ferramenta que a gente tem usado bastante, Mauro, e que alguns concorrentes não se atentaram ou ainda não investiram nesse, se chama o design.
O fardamento é uma coisa meio que, eu diria o termo, não sei se eu posso usar, meio que marginalizado. É verdade, você tem toda a razão, porque muitas vezes até eu no meu dia a dia de jornalista, de repórter, quando a gente dizia, puxa, olha, o cinegrafista, o auxiliar vão ter que usar uniforme. Eles torciam o nariz, não é pelo uniforme não, é porque muitas vezes, vou te falar a verdade, Alexandre, o uniformezinho feio, hein? Pois é. Ninguém se sente bem usando uma coisa horrível, como eu já vi em outros lugares. Mas então realmente você tem toda a razão. Então, nesse contexto do design, a gente tem uma profissional que faz consultoria para a gente e a gente vai no cliente, vários segmentos, e vê a necessidade que ele quer, que tipo de tecido ele quer, qual é o design que ele quer, aliado à nossa possibilidade de atendê-lo e busca unir essas opções para buscar o atendimento da necessidade do cliente. Essa é a customização. E nisso a gente consegue melhorar a margem do produto. Um produto que tinha uma margem menor, a gente customiza ele, atende a necessidade, agrega valor a ele com o design, e nisso a gente consegue melhorar a margem do produto em si, melhorando como um todo a margem da empresa. Muito bem, então falamos aqui hoje, nesta tarde de quinta-feira, com o Alexandre Cavalcante, a quem eu agradeço imensamente a presença. Alexandre, obrigado pelas dicas, obrigado pela aula de otimismo, eu acho que é isso que o Brasil precisa. E você mostra para nós, prova para nós, que Alagoas tem nas veias também sangue empreendedor. Parabéns pelo seu trabalho. Mauro, muito obrigado. E assim, outra coisa também, rapidamente, gastar a sola do sapato, visitar cliente. Isso, tomar um café com o cliente, buscar o negócio lá na fonte, ficar dentro do negócio, não agrega valor. Você tem que ir buscar o cliente. Então, é nisso que a gente confia e que a gente vai vencer essa crise com certeza. Ok, muito obrigado. As portas da TV Mar, do Verdade Informação, estarão sempre abertas para você. Eu que agradeço. Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez agradecemos aqui a presença do Alexandre Cavalcante, empresário do setor têxtil. Mas agora, gente, nós vamos falar de política. Vamos ver os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Apesar das operações policiais e da maior quantidade de mortos pela polícia, o governo de Alagoas renova pela 10ª vez a permanência da Força Nacional em solo alagoano. Pelas estatísticas da Defesa Social, estamos próximos de 1.000 homicídios, devemos atingir essa marca agora em agosto. Pela curva de assassinatos, nós estamos matando menos, mas isso não significa uma abertura do governo com áreas sociais. A secretária de Educação divulgou esta semana um calendário para a implantação das escolas em tempo integral. Sabe-se que estas escolas têm papel fundamental em diminuir os crimes em áreas mais violentas, mas só haverá ações neste sentido no próximo ano. E até lá. E a greve dos professores prejudicou em quantos alunos? Professores e policiais têm algo em comum, lidam mais de perto com a criminalidade e a natureza humana mais cruel, aliadas ao problema social. Eles mesmos recebem salários desmerecidos pela sensibilidade com o público jovem cada vez mais atraído ao mundo do crime. O Brasil ainda não tem uma estrutura para além da pena de morte ao tratar criminosos. E a lei permite tantos recursos quanto a capacidade do judiciário em suportar a própria lerdeza. Poderia ser o exército nas ruas. O crime continuaria a ser crime porque o conceito contra ele no Brasil ainda é a escola oferecendo cidadania aos alunos. Por enquanto, somente quem não depende do serviço público alcança esta condição. O retrato de uma educação ainda frágil e pouco atuante. Um problema dos governos. Odilon Rios, muito obrigado, sempre no ponto. Aproveitando também para mandar um grande abraço para o Wilson Júnior, que na segunda-feira estará de volta. Lembrando que o Wilson Júnior conheceu todas as capitais da Europa, esteve em Londres, Paris. Neste momento ele está em Lisboa, comendo bacalhau e tomando um vinhozinho especialíssimo, um vinhozinho do Porto. Wilson Júnior, um grande abraço. Até segunda-feira. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Até já.
acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com Verdade e Informação e agora para falar de meio ambiente. A qualidade da água de 22 pontos em diferentes bacias hidrográficas de Alagoas começará a ser medida pelo IMA. Quem tem os detalhes é a repórter Laira Santa Rosa. Um acordo de cooperação técnica entre o governo do estado e o governo federal deverá avaliar a qualidade da água em 22 pontos de bacias hidrográficas aqui do estado. Quem vai contar para a gente um pouquinho como é que está o andamento desse acordo é o Manuel Messias, que é diretor do laboratório daqui do IMA. Manuel, nesse primeiro momento, o que é que está sendo feito para esse convênio funcionar? De antemão, esse acordo foi fixado entre a Agência Nacional da Água, que nada mais nada menos ela é quem qualifica os parâmetros e os limites máximos de qualidade da água, né? Por exemplo, hoje nós temos as bacias praticamente sem controle na sua qualidade, ou seja, de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Consequentemente, esses parâmetros têm como referência a resolução do próprio CONAMA, que é a 357, que ela limita os valores máximos dos parâmetros a serem analisados. Como será esse convênio? O IMA ele vai entrar com toda a parte de análise laboratorial da qualidade da água. Na realidade, esse acordo foi feito entre a Agência Nacional da Água e o governo do estado, no qual o IMA, como executor da parte de análise, então ele vai se responsabilizar em coletar as amostras e posterior analisar. Consequentemente, concluindo o resultado, a gente vai disponibilizar todo o resultado analítico microbiológico e físico-químico para o programa Qualiágua, que é diretamente controlado pelo governo federal através da Agência Nacional da Água. Qual a importância desse convênio e dessa análise dessa qualidade de água? Na realidade, esse convênio tem
é uma grande importância. Por exemplo, hoje as bacias hidrográficas de todo o estado, ela não tem controle em cima da sua qualidade, ou seja, tem muitos esgotos sanitários que são drenados diretamente para as galerias e, consequentemente, indo para o rio. Então, em cima desse controle, a gente sabe que tem as agências reguladoras que fazem o tratamento da água para o consumo humano e, consequentemente, a água é de péssima qualidade, dificultando o tratamento. Então, através dos nossos resultados, a agência que vai tratar a água, que seja qualquer concessionária, SAI ou então Casal, ela vai ter a informação de como se encontra a qualidade da água dessas bacias. Então, o consumidor futuramente vai receber uma água melhor, mais bem tratada, justamente por causa desse levantamento, porque essas reguladoras vão saber exatamente como é que vai ser, qual é a qualidade da água que está sendo ofertada e como cuidar dela. Sim, na realidade, a gente sabe que o tratamento da água parte da premissa do que já existe, né? Então, consequentemente, esses resultados sendo liberados, as empresas vão ter uma condição de melhor tratamento para fornecer água tratada para a população. E 22 bacias são exatamente todas as nossas bacias, então em todo o estado terá sua água analisada. Sim, são 22 bacias, ou seja, de imediato a gente tem uma condição para dar um start de 22 pontos a serem coletados, isso no período de 4 anos. É o acordo formado entre o Governo do Estado de Alagoas e a Agência Nacional da Água através do Ministério do Meio Ambiente. E o IMA está fazendo já uma reelaboração para justamente conseguir dar suporte e atender essa demanda. Consequentemente, a gente tem que ter o laboratório adequado às exigências, né, da resolução na qual ela estabelece os padrões que seja físico-químico e microbiológico. E a ANA, na realidade, ela está investindo muito nesse programa e está disponibilizando vários equipamentos para a implantação desse acordo que vai ser executado no laboratório, tanto de físico-química como de microbiologia. Qual é a previsão para esse trabalho começar a ser executado? Eu acredito que a previsão da primeira etapa, ou seja, o início deve ser no penúltimo trimestre do ano de 2015. Então, aproximadamente na faixa de novembro, dezembro, a gente já inicia a execução desse trabalho. Vocês vão fazer coletas na água e devem ser emitidos relatórios que serão encaminhados para a ANA? A gente coleta as amostras, traz para o laboratório, executa as análises e, posterior, a gente envia o relatório de ensaios analíticos para a ANA e ela disponibiliza no site dela, que é através de um programa do Qualiágua, que está disponível para qualquer informação da população. Com imagens de Valdemir Soares, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Laira Santa Rosa, sempre elegante com as informações precisas. Bem, vamos ao ponto. Gente, esse estudo aí que o IMA vai realizar em 22 pontos de diferentes bacias hidrográficas de Alagoas é fundamental. Parabéns ao IMA, que realmente tem realizado um trabalho excelente. Mas os dados, quando o assunto é saneamento básico, rios, lagoas, lagos do Brasil, a situação é caótica. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Trata Brasil, que é um dos mais sérios do país, divulgou recentemente um estudo. Você não tem ideia não do que diz esse estudo. De cada 10 rios brasileiros, de cada 10, apenas um é limpo. De 10, apenas um. Então, esse estudo pode ajudar a preservar. É claro que essa estatística atinge mais as maiores cidades do Brasil, como São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, não existe nem oxigênio mais no rio Tietê. Existe lá no interior, mas na parte do rio que cruza a capital, meu amigo, é difícil. Quando você vê ali alguma cena relacionada à natureza, é um espanto, vira manchete de jornais. Capivara é vista no rio Tietê, todo mundo bate palma, puxa vida, o rio está limpo. Então a gente não pode perder também os rios aqui em Alagoas, minha querida Alagoas. A gente não pode deixar isso acontecer. Então esse estudo chega num momento muito importante para que não aconteça em Alagoas, em Maceió, aquilo que aconteceu nos maiores centros do país. Repito, o Instituto
Instituto Trata Brasil divulgou, de cada 10 rios, 1 é limpo. Puxa vida, que tristeza. E de imaginar que o meu avô nadou, pescou e brincou muito no rio Tietê. Hoje, se alguém imaginar fazer isso, é porque, sinceramente, está querendo se matar e partir desta para melhor. Porque nadar lá agora não dá. Será que aqui no Salgadinho não é a mesma coisa? Hoje a gente já mostrou aqui a sujeira, as imagens do meu amigo Valdemir Soares, mostrando a sujeira no rio. E agora esse consórcio aí vai tentar melhorar a situação, porque a coisa também está muito feia no Salgadinho. Eu não sei se a Polane Santos, que está chegando aqui agora, na tarde desta quinta-feira. Polane, você estava de folga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria coragem de tomar banho no Salgadinho? Jamais. Não ousaria, jamais. E se a gente fechasse uma parte e outra e colocasse água limpa no meio? Não, obrigada, nem assim, não arriscaria. Puxa vida, boa tarde, Polane, tudo bem? Boa tarde, Como é que foi a folga? Pois é, eu acho que você ficou com inveja, porque choveu tanto ontem que acabou não dando tempo, não teve como fazer nada. Estava louca para ir à praia, mas acabou não dando. E se a gente desse para você o prêmio da Mega Sena, que saiu ontem, gente, senhora, para um apostador, não é isso, Felipe? 46 milhões... Mas sabe de onde é o cidadão? Eu iria para a ilha de Bora Bora, acho que lá está fazendo sol. Mas não, você tem que primeiro o Salgadinho, a gente limpa o Salgadinho. Ilha de Bora Bora. Não arrisco. Felipe, você sabe onde fica a ilha de Bora Bora? Não tem ideia, né? O que é Bora Bora? Tem ideia, Alexandre, que o Alexandre continua acompanhando aqui o programa? Ah, disse que vai comprar a ilha. Ai, nossa senhora, não esqueça de convidar a gente, né? É, convide. Só não fica fazendo que nem eu disse que ia fazer, né? Vou lembrar de vocês mandando um cartão postal de cada lugar que eu for. Absurdo. Absurdo. Polane, 2 horas e 18 minutos. Exato. Boas notícias? Ou nem tanto? Boas e ruins. Então vamos lá. Pois é, a gente começa hoje passando a informação de que a Vigilância Sanitária daqui do município realizou uma inspeção na cozinha do Centro de Formação de Professores da Educação, localizado lá no CEPA, e encontrou várias irregularidades lá no local. Foram erros primários, desde da falta de sabonete líquido, a papel toalha, até mesmo a falhas na manipulação dos alimentos e no descongelamento também dos alimentos foram detectados. O CENFOR, né, que é o Centro de Formação, ele foi notificado e tem até 30 dias para se adequar às normas estruturais e de boas práticas. Agora, vale a gente lembrar que essa inspeção foi realizada após 25 atletas que estão participando dos Jogos Estudantis aqui de Alagoas passarem mal com sintomas de intoxicação alimentar após ingerir comida preparada nesta cozinha. E é importante, né, Polane, você tratar e trazer para a gente esse assunto, porque não sei se quem está em casa lembra, houve um incêndio, uma explosão lá no Rei Pelé, né? Exatamente. Que comprometeu a cozinha, né, do estádio. A cozinha de lá do centro está justamente sendo utilizada para o GEAL por conta desse incêndio que houve na cozinha do estádio do Rei Pelé no último domingo. E aí, pegando já o gancho também, né? 2 pessoas ficaram feridas neste incêndio, gravemente feridas, foram levadas para o Hospital Geral do Estado e ficaram lá no centro de tratamento e uma, inclusive, chegou a óbito na tarde de ontem. Foi ontem, então, a morte, né? Eu estava sem a confirmação dessa informação, mas houve mesmo, né? Realmente, é Benedito Galdino da Silva, de 56 anos, ele teve 50% do corpo queimado no incêndio que aconteceu. E aí acabou não resistindo e chegou a óbito ontem. A outra vítima, Tiago Gomes da Silva, de 25 anos, ainda está internado no Centro de Tratamento de Queimados de lá do HGE, ainda recebendo os cuidados médicos para ver se então recebe alta. Polane, eu vou até te pedir licença para complementar uma informação que me chamou muito a atenção. Eu sei que o nosso telejornal tem uma grande audiência em outros estados, muita gente acompanha pela internet de outros estados e a audiência que nós temos aqui mesmo em Maceió. Mas me chamou a atenção hoje, você falou isso, eu me lembrei. Lembra daquele caso da Boate Kiss? Lembro. Morreram mais de 200 pessoas, né? Exatamente. Aí você não tem ideia, não. Hoje, exatamente hoje, morreu mais uma vítima daquela tragédia. Daquela tragédia que ainda estava internada, porque muita gente ficou internada porque inalou fumaça, problemas respiratórios e, infelizmente, hoje, mais uma
vítima lá do caso da Boate Kiss. Realmente eu fiquei impressionado de imaginar que ainda há gente internada por causa daquela tragédia. Pois é, a gente espera que não seja o caso desse rapaz, né, que ainda está internado lá no HGE. A gente espera que ele realmente possa se recuperar, apesar de ter 25% do corpo queimado. A gente espera que ele se recupere e não passe tanto tempo assim. E você conseguiu apurar, Polani, porque a cozinha lá do Rei Pelé foi interditada. A do CEFOR, né? Do CEFOR, ela continua em funcionamento. Na realidade, ela foi notificada, mas ela continua em funcionamento e a alimentação dessas estudantes, dos estudantes que estão participando do GEAL, vai continuar sendo feita lá no CEFOR, apesar de ter sido notificada, né? E aí a gente fica meio que sem entender como é que pode. Foi notificada, mas vai continuar fornecendo a comida? Exatamente. Eu não entendo, sinceramente, é uma conta aí na minha cabeça não fecha, mas eu não sou especialista, né? Pois é, apesar de tudo, eu ainda tentei também várias vezes entrar em contato com a vigilância sanitária daqui do município, mas não obtive êxito. Foi como ligar para cartão, para pedir cancelamento. Me passaram de um atendente para outro, enfim, acabei não conseguindo trazer mais informações. A última pessoa que me atendeu disse que não estava no horário de trabalho dela e pediu para retornar às 2 horas, que aí já estaria perto da gente fechar o programa, não ia dar tempo de apurar. Que beleza, ou seja, empurra para lá, empurra para cá e ninguém responde o que a população e o que o cidadão tem o direito de saber. Exatamente. É uma piada, realmente é muito engraçado. Gente, vamos tratar as coisas com seriedade, porque a Polani está fazendo o trabalho dela, eu estou fazendo o meu e os cidadãos têm o direito, né, Polani, de serem informados. Então, gente, empurrem assessoria de imprensa, pelo amor de Deus. Siga. Pois é, e aí uma boa notícia que a gente traz agora é que foi resgatada nas praias daqui do litoral alagoano, olha, o pinguim de Magalhães, bastante debilitado. Ele foi encontrado na última terça-feira na praia da Barra de Santo Antônio, no litoral norte, aqui de Alagoas. Puxa, então aqui ele está vivo. Está vivo. Puxa, que boa notícia. Eu achei realmente, sinceramente, que ele já... Ele foi encontrado bastante debilitado, mas de acordo com o IBAMA, ele está recebendo tratamento, né, por veterinários. Ele foi trazido aqui para Maceió, está no IBAMA recebendo tratamentos, se alimentando para conseguir ganhar peso, porque ele está com 2 quilos e o natural seria que ele estivesse pesando cerca de 4 quilos e meio. O dobro, né? Pois é. E aí ele é um pinguim originário da região da Patagônia, de acordo com o IBAMA, ele deve ter se desgarrado do grupo quando estava tentando caçar, ou mesmo pelo cansaço, não conseguiu acompanhar o grupo e foi trazido então pelas correntes marinhas aqui para o nosso litoral. Que beleza, que boa notícia então. Pois aparentemente ele não estava bem, mas a gente agora sabe que ele está. Exatamente. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa sim para os estudantes, né? As pessoas que estão aí nos acompanhando e aguardando uma oportunidade de fazer aquele curso de inglês, de espanhol, francês, que a gente sempre fica protelando. O pastor fala inglês, ele fala the books on the table, macaques, né? O plural de monkey. Pois o inglês dele está no mesmo nível que o meu, então. Pois é, aí surgiu uma oportunidade, porque o Instituto de Línguas Noêmia Ramalho, que funciona também lá no CEPA, está oferecendo 607 vagas para novos alunos que estejam interessados em fazer curso de inglês, espanhol, francês e até mesmo de português, para aprimorar o português, não é isso? E aí as pré-matrícula já estão acontecendo na realidade até hoje, então quem tiver interessado, entra no site matriculaonline.al.gov.br e faz a sua pré-matrícula. Agora vale a gente lembrar que a pré-matrícula também não vai garantir a vaga. E aí, então, precisa ficar atento para os prazos que deve também estar, sem dúvida, lá no site. Com certeza, né? É importante, então, porque a pré-matrícula, na verdade, é você estar dizendo para eles lá, ó, eu tenho interesse em fazer. Exatamente. Né? É isso. Muito bem, Polani, muito obrigado, boa tarde. Você, boa Espero tarde. que você não tenha mais folga. Não diga isso. Brincadeira, Polani, boa tarde para você, até amanhã. Gente, antes de terminar esta edição, eu vou chamar uma matéria que a Laira Santa Rosa fez, mostrando o 8º Congresso Norte e Nordeste de Geriatria. Vamos acompanhar.
Acontece a partir de hoje em Maceió o 8º Congresso Norte e Nordeste de Geriatria e Gerontologia, no Centro de Convenções Ruth Cardoso. Esse evento pretende discutir a situação da pessoa idosa, como melhorar e envelhecer de forma saudável. Uma das palestrantes desse evento será a defensora pública Luciana Faro, com quem a gente vai conversar agora e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa palestra que ela vai participar e também uma mesa redonda que vai discutir as redes de apoio às pessoas idosas. Doutora Luciana, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua palestra. O que é que as pessoas que vão assistir vão poder conferir durante a sua conversa nesse congresso? Boa tarde. Minha palestra é a respeito do papel da Defensoria no atendimento ao público idoso. Nós, na Defensoria, temos um núcleo especializado no atendimento à pessoa idosa. Ele funciona no Farol, no próprio prédio da sede da Defensoria, das 8 às 2 horas. Todos os dias. E nós lá atendemos a prioridade que o Estatuto dá de atender o idoso com prioridade. A Defensoria Pública, além do papel de advogar para quem não pode pagar, tem o papel também de educação em direitos. E é isso hoje que nós vamos fazer. A Defensoria Pública atua para educar as pessoas, para conscientizar as pessoas a respeito dos direitos que elas podem exercer. E o idoso conta com um estatuto. O Estatuto da Pessoa Idosa de 2003, que tem o papel de reunir todos os privilégios, todas as vantagens, o que o idoso conseguiu ao longo de anos de luta. A gente sabe que o Brasil está envelhecendo rápido e o Estado brasileiro precisa rapidamente também se preparar para... As cidades precisam se preparar, os hospitais precisam se preparar, os planos de saúde, os abrigos, as instituições de longa permanência. Por quê? Porque a população, em poucos anos, a população idosa, em poucos anos, vai superar a população menor de 18 anos. Então, o Congresso é bom e tem a importância maior do Congresso é para discutir esses temas, entendeu? A minha palestra vai ter esse enfoque de provocar as pessoas. Será mesmo que o Estado brasileiro está preparado para esse envelhecimento? A senhora falou da questão de estrutura, né? Como é que Maceió, Alagoas, está preparada para essa questão do futuro do idoso e do idoso de hoje? O idoso de hoje em Maceió e em Alagoas não tem tanta estrutura, não. Infelizmente, é o que eu preciso dizer e é o que eu vou também tocar na palestra. Por quê? Porque o idoso de hoje não tem uma delegacia especializada para idoso. O idoso de hoje não conta na própria Defensoria com uma equipe multidisciplinar. Eu digo que tem um sonho de consumo. E o meu sonho de consumo é ter assistente social e psicólogo, que eu possa contar para poder não sair da minha formação, que é jurídica, e enveredar por formação que eu não tenho ao idoso. Uma instituição com assistentes sociais e com psicólogos vai auxiliar nas demandas familiares que precisam de uma definição, por exemplo, de quem é a melhor pessoa para cuidar do idoso, de quem deve realmente ser a pessoa que possa ser atribuída à curatela. Uma briga familiar que o idoso fica no meio sem saber qual filho escolher. Corta o coração essa situação e a gente vê diariamente isso. Ouve diariamente relatos de idosos que sofrem violência financeira, filhos, netos que se aproveitam de que tem aquele benefício mensal garantido e aí os bancos oferecem crédito e um neto, um filho, às vezes até um genro, usurpa esse dinheiro e usurpa também o cartão muitas vezes, o tão sonhado valorzinho de todos os meses.
Doutora Luciana, então essa questão de idoso é uma questão de política pública e também de família. É preciso que os dois se unam para que esse futuro dessas pessoas seja diferente e com qualidade, porque todo mundo quer envelhecer e envelhecer bem. Exatamente, olha, é uma questão de política pública, é uma questão de família e principalmente é uma questão de educação. Nós temos a responsabilidade de educar bem os nossos filhos, os nossos netos, para que quando nós ficarmos idosos, quando nós completarmos 60, 70 anos, 80 anos, 90 anos, cada dia mais a população vai envelhecendo e morrendo mais velha. A gente tem a obrigação de educar essas crianças, esses adolescentes, para eles respeitarem os idosos. A responsabilidade é nossa, é da família, é da escola, é do Estado. A sua palestra acontece hoje à tarde, doutora Luciana? Sim, a palestra é hoje à tarde, às 14 horas. E o congresso, ele segue até o próximo sábado, dia 1º. A entrada custa R$10. Com imagens de Valdemir Soares, Laira Santa Rosa, para TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Laira. Um país sério é um país que respeita os idosos. E assim termina o Verdade e Informação desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Continue fazendo a sua crítica, a sua sugestão, mas continue com a gente. Amanhã a gente volta a se encontrar. Amanhã é sexta-feira, dia 31 de julho. Então, até amanhã, um excelente fim de dia para você e até amanhã, sexta-feira, às 1h30 da tarde. Tchau, tchau, tudo de bom.